à medida que a gente abre o nosso coração, então Deus vem. Então eu te encorajo, abra mesmo o teu coração. Fala, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim aqui hoje, tudo. Me ajuda a ficar focada, me ajuda a ficar concentrada, Deus, para ouvir a Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha e toque meu coração e transforme minha vida. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra viva e eficaz. Senhor, usa a vida do Alex hoje, Papai, para falar conosco. Deus, que através da vida dele o Senhor venha falar a Tua verdade aos nossos corações. O Senhor venha nos ajudar, nos corrigir, nos ensinar, Senhor. Nos libertar, Deus, daquilo que tem nos prendido. Em nome do Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo flua através da vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. A minha esposa apresentando o pregador dessa noite, né? Ah, Jesus. De vez em quando o pessoal vem aqui, eles falam, né? Pregar a mesma coisa 2 vezes, né? De manhã e à tarde. Nossa, como que é difícil. Eu olhava aquilo ali e eu falei, não, tipo, mas não é, né? Gente, eu estou quase um pouquinho mais nervoso do que eu estava de manhã. Isso é brincadeira. E ontem nós tivemos o evangelismo, fomos ali para Cuana. Tivemos a oportunidade de orar por algumas pessoas, conhecer pessoas novas, pregar o evangelho, né? Não só ali no evangelismo, algumas pessoas foram fazer visitas depois ali também, e casas de paz foram abertas, vidas foram alcançadas. Foi muito bom, muito gostoso. E depois que eu voltei para casa, depois do evangelismo ontem, eu tinha comentado com a Tati que eu queria ministrar sobre algo, e eu falei para ela, mas provavelmente eu vou demorar, né, para montar essa pregação. Vou gastar um bom tempo. Eu entrei no quarto, eu acho que era 8h30, quase 9 horas, mais ou menos. E ela fez a janta e chamou para jantar. E eu falei, peraí que eu não terminei ainda. E orando, e adorando ao Senhor, e escrevendo, e lendo a Bíblia. Eu saí de lá, era 00:15, mais ou menos, né? E aí eu fui jantar, tudo. E dormi naquela ansiedade, assim, né, hoje de manhã. Hoje de manhã eu levantei, fui orar, fui buscar a Deus, e durante esse período, Deus falou para mim, não é aquela mensagem que você vai pregar. Só que o culto ia começar às 10 horas, e Deus falou isso para mim às 9 horas da manhã. Né? Só que não é a primeira, nem a segunda, e nem a terceira vez, então eu já estou mais me acostumando. Eu falei, Deus, então, por favor, fala comigo o que o Senhor quer. E quando você entende o que Deus quer, o que Ele quer fazer, já começa a queimar no coração, é algo que te empolga. Né? Hoje, na parte da manhã, eu estava meio preocupado, porque tinha japoneses, e eu, quando começo a pregar meio empolgado, eu fico muito rápido. Né? Eu falei, meu Deus do céu, será que vai dar tempo de eles traduzirem? A tradutora aqui na frente. Né? Mas foi tudo bem, graças a Deus. Eu segurei bastante. Amém? Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, eu quero estar lendo o verso 3. Segunda Coríntios, capítulo 11, no verso 3. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo, ele começa a escrever a igreja de Corinto. E o que era a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, eles tinham conhecido Deus e haviam sido batizados com o Espírito Santo de uma forma tão tremenda. E conforme eles iam crescendo na graça do Senhor, a Bíblia fala que os dons fluíam lá de forma poderosa. Era pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, profetas levantando durante a pregação. Um começava a falar em línguas aqui, o outro começava a interpretar ali. E tudo isso acabou ali gerando
uma bagunça dentro do culto deles. Eles estavam buscando por algo novo, eles estavam vivendo algo novo, mas esse algo novo que eles estavam vivendo acabou um pouco saindo do controle, perdendo a simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Então Paulo olha para eles e escreve uma carta para eles, sabendo de tudo aquilo que está acontecendo, e ele fala para eles, olha, em busca do conhecimento, em busca desse crescimento espiritual, de tudo aquilo que vocês estão buscando, talvez, assim como a serpente enganou Eva na mente dela, talvez, assim também vocês tenham perdido a simplicidade e a pureza do Evangelho. Hoje eu quero estar pregando a respeito sobre a simplicidade do Evangelho. Amém? Nós temos visto que algo novo está acontecendo no Ministério Missão Apoio. Algo novo está acontecendo aqui no Japão. Né? Mudanças, não só aqui em Yokkaichi, mas em todo o Ministério da Missão Apoio, mudança de liderança, mudança de visão, estratégias de evangelismo, até mesmo a casa de pais voltando agora com força, as células, né, tudo sendo remanejado. E tem sido declarado muito, é chegado um novo tempo. É um novo tempo sobre o Japão, é um novo tempo sobre esse ministério. A gente vê aqui no Congresso Impacto, o tema também é esse, um novo tempo. E às vezes a gente fica correndo tanto atrás desse novo tempo, o novo tempo. O ser humano, ele corre atrás daquilo que é novo. Ele se interessa muito por aquilo que é novidade. Né? Como eu estava falando hoje, quantos aqui ainda tem o iPhone 4? Levanta a mão assim para a gente saber. Ó, tem um rapaz lá. Mas você tem ou você está usando? Você está usando? Para música? Mas tem. Quantos aqui tem um iPhone 5? Ó, já tem 2, 3, 4. Quantos aqui tem o iPhone 6? E aí vai aumentando, né? Eu estou com 7, algumas pessoas estão com 8, outros já pegaram o X que lançou, né? E a cada novidade que vai sendo lançado, todo setembro a Apple lança um aparelho novo, né? E quando vai chegando ali julho, agosto, começam os rumores, né? Como vai ser o novo iPhone? Aí você vê no Facebook, vê no YouTube, né, aquelas coisas que projetam assim na parede. Não tem nada a ver, né, mas o povo ele fica empolgado com aquilo e o pessoal já fala, estou esperando lançar o celular novo. Quando lançar o celular novo, eu vou trocar o meu. Né, naquela novidade, naquela empolgação. E às vezes a gente vive em busca dessa empolgação, em busca dessa novidade, o que vai sair de novo, isso é um novo tempo. E em busca desse novo tempo, da novidade, a gente às vezes acaba perdendo a base e a simplicidade daquilo que é eficiente. Eu estava falando, eu fui para o Brasil no final do ano, fui passar o Natal, o Ano Novo, o meu aniversário, um monte de coisa lá no Brasil. Fiquei 2 meses lá, né? E quando eu cheguei lá, alguns amigos foram buscar a gente no aeroporto, os nossos familiares também. E quando chegamos em casa, eles tinham pedido uma pizza, né? Só que a pizza no Brasil já é gostosa, né, gente? Quem lembra sabe. Só que não era uma pizza normal, uma pizza. Era uma mega, ultra, hiper pizza. Era gigante, era grandona. Né? Eu olhei assim e falei, uau, uma pizza desse tamanho, todo mundo ficou ali, né, naquela empolgação, tudo. Aí falou, vamos comer, é o tamanho da pizza. Tal. Eu falei, gente, antes de a gente comer, eu queria fazer uma oração. Queria estar agradecendo a Deus por a gente ter vindo em segurança, né, por esse momento que a gente está aqui com vocês e tal. Vamos estar orando. E eu comecei a orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos trouxe em segurança, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Brasil, de comer, da pizza, dos amigos que estão aqui reunidos. E quando eu terminei de orar, algo simples. As pessoas, 2 pessoas depois, vieram conversar comigo e falou, nossa, cara, legal aquilo que você fez, né? Eu falei, o quê? Não, orar assim, né? Agradecer a Deus pela viagem. Nossa, sugou isso daí. Aí depois chegou outro e falou, pô, cara, eu achei interessante isso aí, né? Eu queria ter coragem para fazer isso aí também, mas eu não consigo fazer na frente das pessoas. Eu oro, né, escondido, assim, do meu jeito, mas, nossa, achei bonito isso que você fez. O que eu fiz? Eu orei. Fiz uma simples oração a Deus, agradecendo por aquilo que Ele tinha feito. Depois daí, nós fomos passar a virada do ano na casa de uma pessoa lá, e quando a gente foi passar, essa pessoa estava ali nesse dia.
Quando a gente foi passar a virada do ano lá na casa dele, aí tinha 40 pessoas por aí. Essa pessoa chegou para mim e falou, então, lembra aquele que você fez lá na pizza, lá, a oração? Ora por nós aí também. E ali eu fui lá e orei, falei, Deus, em nome de Jesus, que seja um ano novo, que essas pessoas possam viver novidade de vida, te conhecendo, conhecendo o amor de Deus. E a hora que acabou, vem lá o pessoal. Ô, rapaz, legal aquilo lá que você fez, hein? Através de uma simples oração, as pessoas e o coração das pessoas estavam sendo tocadas. Através de uma simples oração, as pessoas estavam conhecendo um pouco do amor de Deus. Às vezes a gente fica buscando tanta novidade, o que fazer, qual a estratégia de fazer, como que eu tenho. E o simples, ele funciona. O simples, ele é poderoso. Paulo, quando ele olha para Corinto e tudo aquilo que está acontecendo, ele fala assim, gente, tá bom, é tremendo isso que vocês estão fazendo, mas a base, a simplicidade do evangelho vocês estão perdendo. Às vezes a gente vê vídeos na internet ou fica sabendo de igrejas do que está acontecendo no Brasil. As pessoas em busca de novidade, eu não sou contra o novo. Novidade anima qualquer um, empolga todo mundo, gera disposição, mas a novidade não pode roubar a essência, a base daquilo que é simples. Muitas igrejas em busca do novo, em busca das novas estratégias ou do novo mover, eles estão vivendo em heresia. Se a gente pegasse o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, trouxesse para os nossos dias de hoje, ele ia olhar algumas coisas na igreja e falar, gente, isso daí não é cristianismo. Isso daí não foi nada daquilo que Jesus nos ensinou. E aqui Paulo ele exorta eles, presta atenção, que talvez vocês perderam a simplicidade do evangelho. Quando a gente estava ali no Brasil, um dia a gente estava indo na livraria, né, fizeram um pedido de alguns livros para nós, a gente estava indo. E quando a gente estava indo, do lado assim tinha não sei se era uma lanchonete, um lugar onde vendia salgadinho, né? E não era um salgadinho igual a gente está acostumado a ver em estufa, assim, né? Aquela estufa arredondada. Era salgadinho dentro da prateleira mesmo. Aquele monte de salgadinho jogado, assim, bolinha, coxinha, bolinha de queijo. Mas era lindo os salgados, né? Era muito bonito, assim, aparecia, brilhava bastante. Eu falei, nossa, Tati, está com cara de gostoso isso daí. E na placa do lado de fora estava escrito 90 centavos. Para quem eles que não faz tempo que não vão para o Brasil, uma coxinha no Brasil está R$ 4,50. 4,50. E ali nessa loja estava 90 centavos. Eu falei, uau, a hora que a gente voltar, né, vamos passar aqui, vamos comprar. A gente foi, voltou. Quando a gente estava voltando, essa loja era uma loja de uma portinha só. Era só uma porta. E no Brasil, você encontra muitas pessoas vendendo coisas na rua, te abordando, irmão, quer, né, ajuda aqui, compra alguma coisa. Toca a campainha da sua casa, oferecendo coisa para vender. E na porta dessa lojinha tinha um rapaz sentado, um jovem, ele estava sentado. Quando eu olhei na mão dele, ele estava com uma caixinha de bala house, ele estava vendendo, estava com um boné. Eu falei, não vou nem olhar muito, porque senão ele vai falar, compra aqui, aí eu vou ter que falar que não. Então eu vou passar, né, meio assim, não vi o rapaz, né? E peguei e entrei na loja. Quando eu fui entrando na loja, eu dei uma olhada para ele assim, e eu vi que no rosto dele tinha tatuado uma lágrima. Eu olhei assim e falei, uau, o cara tatuou uma lágrima no rosto. E a hora que eu fui entrando, o Espírito Santo falou para mim, volta, eu quero falar com ele. Aí eu cheguei na Tati, falei, Tati, me dá o dinheiro. Ela falou assim, para quê? Deixa que eu pago, né? Para aqueles que não sabem, eu não ando com carteira. Né? Hoje de manhã eu vim, peguei o dinheiro emprestado para poder ofertar. Eu vou devolver, eu devolvi já. Né? E eu não ando com carteira. Aí eu falei, Tati, dá o dinheiro. Ela falou, não, deixa que eu pago. Eu falei, não, eu vou conversar com aquele rapaz. Deus está falando para mim conversar com aquele rapaz. Eu peguei o dinheiro, cheguei para ele, falei, opa, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem, você quer bala? Eu falei, não quero bala, não. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Cara, você tatuou uma lágrima no rosto? Ele falou, sim. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, quando eu nasci, eu perdi o meu pai e a minha mãe. Quando ele falou aquilo ali, eu fiquei, e agora, o que eu faço, né? E eu falei, uau, sério, mas
como que você criou? Quem que te criou? Ele falou, olha, em meio a muitas dificuldades, eu fui criado pela minha tia. A minha tia que me criou. E ali o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração, e eu olhei para ele e eu falei assim, olha, eu sou cristão. E a hora que eu estava passando aqui, Deus falou para mim, vim conversar com você. E Deus falou para mim que essa lágrima, que um dia foi de tristeza, Ele vai transformar em lágrimas de alegria. O choro que você derramou um dia por tristeza, Deus vai transformar isso daí em sorriso. E ali eu vi que ele começou assim, a ser impactado. Eu falei, olha, Deus, Ele te ama. Ele se preocupa com você. Eu falei, olha, talvez você culpe a Deus por aquilo que aconteceu com os seus pais. Ele pegou e fez assim, já chorando ele. Eu falei, olha, Deus manda te dizer que mesmo em meio às dificuldades, Deus usou a vida da sua tia para cuidar de você. E ele começou a chorar. E eu peguei e falei para ele, cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem um sonho? Ele falou, sim, eu tenho um sonho. Eu falei, qual é o seu sonho? E ele falou assim, o meu sonho é poder arrumar um serviço digno, arrumar um trabalho digno e poder ajudar minha tia a cuidar da casa. Quando ele falou aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu falei, uau, esse rapaz ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia falar, olha, eu quero ser um cantor, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero... Ele só pediu um emprego. Ele falou, cara, eu só quero arrumar um serviço digno para poder trabalhar e ajudar minha tia a pagar as contas. Aquilo ali eu comecei já a chorar e eu falei assim, olha, eu creio num Deus do impossível. E se Deus me mandou aqui é porque Deus ele vai transformar a sua vida. Eu falei, Deus vai mudar, vai abrir uma porta de emprego para você, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui para dizer que Deus vai transformar a sua vida. Eu falei, posso orar com você? Comecei a orar com ele começou a chorar e eu ali também. No final eu falei, posso te dar um abraço? Ele falou, pode. Eu levantei ele me deu um abraço forte e firme, assim, que eu senti que talvez ele nunca tenha abraçado alguém daquele jeito. E num simples testemunho, nas simples palavras de quem Jesus é, daquilo que Jesus quer fazer na vida dele, eu creio que a vida desse rapaz ele foi transformada. Não existe algo novo ou novidade. O simples, ele é eficiente. O simples, ele é capaz de transformar vidas. Talvez você pense assim, mas como que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Eu não conheço muito da Bíblia, eu não sei muitas coisas. Eu não sei quantos aqui já ouviram meu testemunho. Falei, eu vou pregar meu testemunho agora por onde eu for, porque eu entendi que isso é algo de Deus, é o que Deus fez na minha vida, o Deus é vivo. Eu fui pai aos 16 anos de idade. Minha esposa tinha acabado de fazer 18, por ali. Descobri que ela estava grávida. E a gente teve um filho. 2 crianças cuidando de uma criança. Não foi muito fácil. Com o tempo, a gente decidiu que a gente iria ficar junto. Mas a imaturidade fez com que a gente viesse brigar muito. A gente brigava bastante. Eu queria sair com os meus amigos para jogar bola e largar lá em casa. Ela queria sair com as amigas para passear e toda aquela coisa. E no meio das nossas brigas todas, ela conheceu pessoas que eram cristãs dessa igreja e começou a participar de uma célula. Só que eu, naquela época, eu gostava de ler, gosto de ler até hoje, comecei a ler alguns livros que eram contrários à Bíblia. Falava coisas contrárias à Bíblia. Então, para mim, negócio de igreja, de Jesus, de Deus, eu estava totalmente contra. E ela começou aí, e isso as nossas brigas começaram a aumentar. Ela falava, olha, eu vou na célula. Eu falei, você vai lá nos Aleluia, irmão? Eu chamava os crentes de Aleluia, irmão. Já é a 3ª vez que eu chuto esse negócio. É o bico que é. Eu chamava os crentes de Aleluia, irmão. Eu falava, você vai lá nos Aleluia, irmão? Quer ir? Pode ir. Eu falava, mas se você não voltar até tal hora em casa, eu te tranco para fora. E eu tranquei ela para fora umas 2 ou 3 vezes. Ela e o meu filho. Alex, abre a porta. Não vou abrir a porta. Você não falou que... Falei, se passar do horário, você ia ficar para fora. E as brigas foram aumentando. Só que ela começou a conhecer Jesus. Esse Jesus e esse evangelho simples que transforma as vidas. E aí, eu tentava brigar com ela e ela não correspondia mais às minhas brigas. Eu tentava provocar briga e ela acalmava a situação. Eu tratava ela mal e ela me tratava bem. Ela fazia tudo para me agradar. E eu falei, meu Deus do céu, não, porque eu falei, mas tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí e o problema, talvez, eu imagino que pode ser que seja eu o ruim da situação.
E um dia a gente saiu para conversar e ela pegou e falou assim, olha, Alex, eu preciso falar algo para você, eu não te amo mais. Eu não sinto mais nada por você. E o que mais pegou, assim, que ela falou assim, olha, eu só estou casada com você ainda, porque a minha líder lá da igreja falou que não é para mim abandonar você. Eu falei, o quê? Você casou comigo e você está casada comigo só porque alguém dos Aleluia, irmão, falou para você continuar casada comigo? Não resolvemos a situação naquele dia. As brigas continuaram, eu irritado. Passou um tempo depois, a gente saiu novamente para conversar. Eu falei, olha, Tati, para falar a verdade, quem não gosta mais de você sou eu. Não sinto mais nada por você. Não foi com esse tipo de mulher que eu casei e a mulher que você tem se tornado não é a mulher que eu gosto. O negócio foi ficando feio. Chegou um dia que o nosso casamento já estava, não tinha mais casamento. Eu estava trabalhando na fábrica, pensando em toda a situação, e eu comecei a pensar em pular da ponte que tem ali do Nagashima, da Iseuanga, uma ponte bem alta. E eu me vi ali parando o carro, ali saltando lá de cima, deixando o bilhete, aquela coisa toda, minha vida estava ruim. Eu falei, nossa, eu não aguento mais, não dá mais, é mais fácil eu tirar a minha própria vida e pronto, e acabar com esse sofrimento. E em meio a todo esse tempo, começou um curso de casais aqui na igreja. E a Tati pegou e mandou mensagem para mim e falou, Alex, vamos fazer o curso, tem um curso para casais lá, a gente precisa. Eu falei, mas curso aonde? Lá na igreja. Eu falei, na igreja eu não vou. Lá nos Aleluia, irmão, não vou. Não quero ir. E um dia, pensando sobre isso, enquanto eu estava trabalhando, falei, eu não sei mais o que fazer. E eu falei, olha, eu fiz uma oração, eu ali sozinho. Eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, o Senhor vai restaurar o meu casamento, então. Porque se o Senhor não restaurar, então eu vou tirar a minha própria vida. Peguei e mandei mensagem para a Tati, eu falei, olha, fala que a gente vai fazer esse curso. Ela falou, nossa, sério, você tem certeza? Eu falei, olha, fala logo antes que eu desista, eu já não tenho certeza nenhuma. Fala lá, confirma logo antes que eu volte atrás. E ela marcou. E no dia que ia ser a primeira aula, a primeira vez que a gente ia vir, eu estava muito irritado. Era no sábado, eu tinha trabalhado, eu estava muito irritado. E eu falava para o cara que trabalhava junto comigo, cara, eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu fui falar isso. Aí o rapaz falou, não, vai lá, você vai ver, é bom. Ele não era cristão, né? Não, vai lá, é bom ir na igreja, né? Faz bem, você vai ver. Eu falei, não, mas eu poderia resolver essa situação de várias outras formas. Né? Não sei onde que eu estava. Não, vai lá, rapaz, você vai ver que é bom. Cheguei em casa irritado, e aí a Tati pegou e falou assim, olha, se for para ir desse jeito, é melhor nem ir, então. Né? Eu falei, não, eu sou homem. Eu dei a minha palavra e eu vou. Mas se eu não gostar, eu não vou mais. E eu vim. E eu lembro que quando começou, tem algumas pessoas que participaram do curso aqui com nós pela primeira vez. Eu lembro que quando o curso era em vídeo, e quando eu comecei a assistir os vídeos, Deus ele começou a transformar a minha vida ali. Eu fui impactado no primeiro dia e eu falei, uau, Deus ele é real. Depois dali, na quarta ou na quinta semana mais ou menos, foi feito um apelo. Alguém que estava aqui, a gente estava aqui na frente louvando e adorando a Deus, e a pessoa falou assim, olha, eu quero fazer um convite para você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Jesus, ele quer transformar não só o seu casamento, mas ele quer te dar vida eterna, ele quer transformar toda a sua vida. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão e a gente vai estar orando com você. E eu ali, dentro de mim, algo queimando, falando, levanta, levanta a mão. Mas eu falando, não vou levantar, não vou levantar. E a pessoa continuava. Deus está falando que tem pessoas aqui, o Espírito Santo está tocando no seu coração. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. E eu falei, não vou levantar, não vou levantar. E, infelizmente, naquele dia eu não levantei a minha mão. O curso era de 12 semanas. E no final das 12 semanas, eu já tinha experimentado muito de Deus. Foi algo assim realmente transformador. O meu filho, nessa época, tinha uns 4 ou 5 anos de idade. Ele sempre olhava para minha esposa e falava assim, mamãe, eu te amo. Eu falava, filho, mas e o papai? Ah, você também, né? Mamãe, eu te amo. E o papai? Ah, você também. E foi sempre assim. Depois que nós passamos por esse curso todo, ele estudava numa creche evangélica que tinha lá em Suzuka. E eu estava levando ele para a creche.
A hora que eu estava indo, eu estava dirigindo, e ele estava sentado no banco do passageiro, só que ele estava olhando para a janela, para o lado de fora. Eu dirigindo tudo, de repente ele olhou para mim, ele virou e falou assim, papai, eu te amo. E Jesus também. Quando ele falou isso para mim, eu me entendi que não era só por aquilo que eu estava fazendo, mas Deus estava entrando na minha vida. Deus estava entrando na minha casa, Deus estava fazendo tudo novo, não só restaurando o meu casamento, mas toda a minha história. Depois daí eu fiquei tão empolgado que eu passei por 5 cursos de casais. No segundo curso de casais, quando foi feito o apelo, né, a pessoa que estava ministrando, ele falou assim, hoje é um dia de você entregar a sua vida para Jesus. Quantos querem? Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. E eu tremia, porque eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, eu quero conhecer mais desse Deus na minha vida. E ele fez uma oração comigo ali, foi onde a minha vida foi completamente transformada. Depois dali, logo depois teve um encontro com Deus. Esse ano vai ter um encontro com Deus também. Amém? São 3 dias onde a gente separa para buscar Deus e milagres acontecem. Eu lembro que eu fui para esse encontro, na verdade eu estava meio assim, não sabia se vai, não vai. Me encorajaram aí e eu fui. E quando eu estava lá, gente, quem passou pelo encontro sabe como é que é, foi algo incrível para mim. Diante ali da presença de Deus, eu chorava e eu não conseguia entender. Como pode alguém que odiava Deus, que chamava os cristãos de aleluia, irmão, que a minha alegria era ofender. Tinha um flamenguista que trabalhava comigo lá em Nabe, e ele era de uma igreja de Suzuka. E eu lia os livros, e na hora do que eu ia confrontar ele. Falava, cara, na Bíblia tem isso? Tem. Mas por que isso? Aí ele tentava justificar ali mais ou menos, mas a minha alegria era ver o cara enroscado. E quando eu estava passando por esse encontro, eu falava, como pode Deus me amar? Como pode Deus ainda se interessar por mim? Como pode Deus ainda estender a mão e me dar uma nova oportunidade? Eu não conseguia entender. A palavra de Deus fala que o amor de Deus, ele nos constrange. A disposição dele de te dar uma nova chance. Ali acabava um negócio lá, eu ia para o banheiro. No banheiro eu estava ali chorando. Tinha o café da manhã, eu não conseguia comer. Tinha a hora do almoço, eu não conseguia almoçar, eu não conseguia comer. Eu só chorava. Chorava. E eu saí daquele lugar completamente transformado. Quando o coração começou a incendiar pela presença de Jesus, minha vida transformada, pegando fogo, a única coisa que eu pensava é, o mundo precisa conhecer esse Jesus. O mundo precisa saber que Jesus é aquele que nos liberta dos nossos pecados e nos dá uma nova vida. E eu saí incendiado. Eu falei, eu preciso falar disso para todo mundo. E eu lembro que lá na fábrica, na segunda-feira, eu estava sorrindo. Eu trabalhava... Gente, minha vida foi completamente transformada. E eu trabalhava sorrindo. Trabalhando e sorrindo. E as pessoas, 3 pessoas perguntaram para mim, por que você está sorrindo? Eu falava, olha, eu fui num lugar ontem, fala de encontro com Deus. Era lá em Tsu, né? Antigamente era lá em Tsu. É lá em Tsu. Nós ficamos lá 3 dias, cara, e foi algo assim, olha, que transformou a minha vida. Tudo aquele peso, aquela tristeza que eu sentia, toda aquela angústia que eu tinha, cara, foi transformado. E hoje eu me sinto uma nova pessoa. Era isso que eu falava para as pessoas. Não tinha muito conhecimento, mas tinha Cristo vivo queimando dentro de mim. E as pessoas, eu falava, cara, você quer conhecer esse Jesus também? Eu quero. Foi a época em que toda semana eu levava alguém para a célula. Toda semana tinha um visitante, ou ia um casal, ou ia uma pessoa. Sempre as pessoas, a gente estava levando pessoas para a célula. Eu não tinha conhecimento, não sabia muita coisa. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 8:1, fala que o conhecimento, ele gera o orgulho. Mas o amor, ele edifica. Às vezes as pessoas estão buscando tanto conhecimento, tanto crescer e ter conhecimento e ter revelações, como estava a igreja de Corinto, buscando mais e o novo a cada dia, que eles perdem o simples. Porque o tom conhecimento que eles tinham estava gerando o orgulho. E ali naquela época eu não tinha muito conhecimento, a única coisa que eu sabia falar é daquilo que Jesus tinha feito na minha vida. E por que queimava o simples evangelho, o simples Jesus que morreu na cruz há 2000 anos atrás, ele está vivo hoje ainda, e ele ainda opera milagres, ele ainda liberta vidas, era o suficiente para transformar a vida de outros. Teve um dia que eu estava trabalhando na fábrica e tinha um chinês que trabalhava junto comigo.
Ele falava mais ou menos japonês. E eu também, mais ou menos japonês. E um dia eu falando para ele estava passando por um problema no casamento dele, a esposa dele estava lá na China. E eu falei, cara, eu fui para Tsu esses dias. E eu fiquei 3 dias lá no encontro com Deus. Mas como assim encontro com Deus? Eu falei, é um negócio lá, onde você vai lá e começa a orar, e de repente você começa a sentir ser tocado por Deus. E aí eu continuei falando para ele de tudo aquilo que tinha acontecido e tal. E eu falei, olha, eu creio que esse Jesus, ele também pode transformar o seu casamento. Você quer aceitar esse Jesus? Ele falou, eu quero. Eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Eu sabia que tinha que fazer uma oração para entregar a vida para Jesus. Mas onde que estava escrita essa oração? Né? Tem que ler um papel, eu não sabia como é que era. Eu falei, e agora, como é que eu faço? Eu falei, eu vou falar uns negócios aqui, né? E você, se você sentir isso aí no seu coração, você repete comigo. Ele falou, tá bom. Né? Aí eu falei lá, Yasama, Watashi no Kokoro, Haite Kudasai, né? Daquele jeito todo. E ele começou a repetir comigo, e de repente ele falou assim, peraí. Eu falei, ixi, eu acho que ele não quer mais. Né? E ele falou assim, eu posso falar em chinês? Eu falei, pode, mas por quê? Aí ele falou, porque se eu falar em chinês, eu sinto que eu vou estar falando realmente com o meu coração. Qual o conhecimento e qual a revelação que eu levei para ele? O simples evangelho que Jesus transforma a vida das pessoas. Durante muito tempo, eu comecei a me apaixonar por Jesus. Ali eu falei, se eu gosto de livro, então eu vou comer esse livro, eu vou estudar esse livro, eu quero viver esse livro. O que para mim perdeu significância. Eu ia trabalhar na linha, colocava a Bíblia embaixo da mesa. Quando dava o sinal do que eu sentava ali mesmo e começava a ler, até a hora que dava o sinal de novo. E era muito gostoso, algo que queimava no meu coração. Só que passou um tempo depois, houve um tempo na minha vida, alguns anos atrás, que eu queria pegar a Bíblia e eu queria descobrir agora algo que ninguém achou aqui ainda. Eu orava, Deus, me dá a revelação da Tua palavra. Me faz entender o que está escrito aqui para que eu possa ensinar a outros. Me traz a revelação. E Deus mostrava. Só que um dia eu comecei a entender que toda essa revelação, todo esse conhecimento todo, não me levava para mais perto de Deus. Pelo contrário, gerava um orgulho no meu coração. E foi ali que eu falei, Deus, se for assim, eu prefiro abrir mão de tudo, para ficar só com o simples. Para ficar só com o Jesus, que morreu, mas vive hoje. Que ele ressuscitou e que um dia ele vai voltar. O evangelho, ele é muito mais simples do que a gente pensa. Talvez você fale, olha, eu não sei, não conheço nenhum capítulo, não conheço nenhum versículo, mas qual experiência você teve com Jesus? Aquilo que Jesus fez na sua vida. Às vezes as pessoas esquecem isso, deixa de lado e começa só a correr atrás do novo. E se não tiver novidade, eu começo a ficar triste. E se não tiver novidade, eu começo a ficar desanimado. Porque o básico, na verdade, ele para de praticar. Hoje, quando eu estava lá em casa, estava lembrando de algo que aconteceu quando eu converti. Teve um Matsuri ali em Sasagawa. Né? E no Matsuri, a gente foi vender pastel. Eu lembro, pastel e cachorro-quente, eu acho que foi. E eu lembro que falou assim, vai ter um Matsuri, foi dada a oportunidade para nós, vamos vender alguma coisa lá e tal, né? Ia ter pantomima, outras coisas também. E eu lembro que a gente sugeriu, vamos vender pastel e cachorro-quente. E uma das pessoas falou, olha, você não sabe como é que é. É difícil juntar todo mundo para fazer, uns não tem disposição. É meio assim, não, vamos fazer aquela empolgação. De servir agora a Jesus, de fazer algo para Deus, de levar Jesus para as pessoas. Montamos lá a barraca de pastel e cachorro-quente. E aí dependia das pessoas que passavam. Né? Um pegava, outro não pegava. Estava eu, o Eduardo ali também. Na época, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos catar essas bandejas e vamos sair por aí vendendo. Né? Nem conhecia muito e tal, pegava ali, catamos pastel, saímos oferecendo para todo mundo um ânimo, um pique, uma alegria de servir a Deus, uma alegria de estar fazendo algo para o reino, uma alegria de estar fazendo algo para Jesus. A gente vendeu tanto pastel e cachorro-quente lá, gente, que, meu Deus do céu, algo simples, que às vezes a gente perde, porque a gente volta para o conhecimento. Não é errado conhecer. Não tem problema nenhum nisso.
Jesus, quando você começa a conhecer Ele, a verdade é que Ele não tem fim. A cada dia, cada vez que você abre a palavra, cada vez que você começa a orar, Deus ele começa a falar algo novo, começa a te dar uma nova direção. Um versículo que você leu 100 vezes, de repente você tem uma nova revelação do que aquilo significa. Mas o importante é não perder a simplicidade do Evangelho. Às vezes a gente correndo atrás das novidades, a gente perde aquilo que é básico. E qual é a simplicidade do Evangelho? Qual é a simplicidade de uma vida cristã? Uma vida de oração. A vida de oração, eu lembro que no começo eu tinha um filho só, né? Hoje eu tenho 4 filhos, eu tinha um filho só. Acabava a célula acabava ali meia-noite em ponto, porque a gente vinha para a igreja orar. Acabava a célula, nosso líder, que agora é o pastor Igor em Suzuka, ele falava, gente, se vocês eu não sei, vocês querem ir, né? Aquele jeito que ele fala, vocês eu não sei, você quer ir, vamos, se você não quer ir, tchau, mas eu vou para a igreja orar. E a gente vinha na igreja, eu deitava o meu filho no futon ali atrás e começava a clamar a Deus. Deus, eu quero ser, faz de mim um homem como Moisés. Deus, faz de mim um homem que liberta a geração, que liberta os cativos. Eu quero ser boca do Senhor. E orava e tinha tanta empolgação, um ânimo de estar vivendo ali, de vivendo algo com Deus. Passa o tempo depois. A oração parece que se torna um peso. Ai, por que marcaram a oração justo hoje, que eu estava a fim de ir para a praia? Por que para que fazer essas coisas? Acaba se tornando um peso. Por quê? Porque perdeu a simplicidade daquilo que é eficiente. A palavra de Deus. Eu lia e cada dia que eu chegava em casa, eu falava assim, Tati, eu li um negócio hoje na Bíblia. Olha, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu fazia era contrário àquilo que estava escrito na Bíblia. E eu comecei a entender que eu precisava abrir mão daquilo para viver a novidade de Deus. E aquilo me empolgava, aquilo queimava dentro do meu coração. A simplicidade do Evangelho. Um dia eu fui almoçar num Combine. Logo que eu estava fazendo os cursos de casais ainda, fui almoçar num Combine, e a hora que eu estava sentado lá entrou um rapaz. E o rapaz, acho que ele queria me chamar para ir pescar, se não me engano era isso. Ele falou, Alex, o que você vai fazer sábado? Falei, cara, sábado eu tenho um curso de casais. Ele, curso de casais? Eu falei, é. Aí ele falou, então, eu ia chamar você para ir pescar, cara. Vai lá, a galera toda e tal. Eu falei, olha, se fosse um outro dia, talvez eu até iria. Aí ele pegou e falou assim, mas o que é esse negócio aí desse curso de casais? E aí eu, com aquele fogo, eu falei, cara, o curso de casais que eu estou fazendo é um negócio muito louco. Comecei a contar. Falei, olha, naquela época eu nem frequentava, acho que eu nem via nos cultos direito. Falei, cara, eu nem sou daquela igreja, mas olha, comecei a fazer algo, comecei a conhecer Jesus, minha vida começou a ser transformada e meu casamento foi restaurado. Hoje o relacionamento com a minha esposa é totalmente diferente. Ele falou, cara, é interessante isso daí. Quando que vai ter o próximo? Eu falei, olha, eu vou perguntar para os líderes lá se tem como você entrar. Só que como já estava no meio do curso, falou, vai ter que esperar a próxima turma. E na próxima turma, eles estavam aqui, ele e a esposa dele. E o casamento e a família deles foi restaurada. Né? Faz um bom tempo que eu não tenho contato com eles mais, mas até uns 5 anos atrás, mais ou menos, a família dele estava firme. O que eu falei para ele? A simplicidade do Evangelho. Jesus é um Deus que muda. Jesus é um Deus vivo. Jesus é aquele que está operando milagres e transformações mesmo ainda no dia de hoje. E Ele há de voltar. Quando a gente volta para a simplicidade daquilo que Jesus é, do nosso amor por Ele, é onde o nosso coração começa a queimar de novo. A simplicidade. Na semana que vem, agora, a gente vai estar indo para Tóquio, não é não, Filipão? Filipão está no gás. Né? A gente vai estar indo na conferência do Todd White, o Power and Love. Poder e amor. É um homem que tem sido usado de uma forma escandalosa mundialmente para curar os enfermos, para libertar os cativos e, acima de tudo, para levar o amor de Deus. Ele sai na rua, tem vários vídeos dele curando as pessoas e palavras de revelação, é algo tremendo. E eu assisti vários vídeos já do Todd, já vi bastante coisa. Só que tudo que você vê nas pregações dele sobre aquilo que ele fala, ele está fazendo algo que é simples. Simplesmente a pregação do Evangelho. Jesus é aquele que te ama.
Jesus é aquele que está disposto a te dar uma nova vida, te libertar dos seus pecados, escrever uma nova história em você. Na semana que vem a gente vai estar lá, né? No ano passado eu fui, voltei de lá assim, uau, né? É muito sugoi. Mas qual é a chave de tudo isso? Quando a gente começa a ver no livro de Atos, capítulo 2, ali os discípulos são batizados com o Espírito Santo. Eles estavam ali orando, Jesus falou, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E aí depois vocês vão sair para testemunhar. E eles estavam ali, clamando a Deus, esperando. Até que de repente vem ali o vento impetuoso, aparece sobre eles língua, né, como línguas de fogo, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E os religiosos começaram a questionar. O que esses caras estão fazendo? Na verdade, eu acho que eles estão bêbados. Aquele pessoal que tinha um conhecimento. Jesus, gente, não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, que veio para nos dar a vida eterna. Jesus é um estilo de vida. Jesus é você caminhar em intimidade com Deus. Só que aquelas pessoas que buscavam a novidade, todo o conhecimento, se engessaram dentro de uma religião e olhavam para os discípulos e para os apóstolos e falavam, esses caras estão bêbados. E ali então Pedro ele faz uma pregação, ele prega. Um dia eu falei assim, essa pregação de Pedro resultou em 3.000 almas. E eu falei assim, eu vou estudar quais os princípios da pregação de Pedro, que ele alcançou 3.000 almas. Sabe o que ele fala? Jesus, o Filho de Deus, ele veio aqui e habitou entre nós. E vocês, religiosos, o crucificaram, mataram ele. Mas se arrependam dos seus pecados. E Jesus vai mudar a vida de vocês. Qual é o segredo? A simplicidade do Evangelho. Pedro tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo e o coração dele queimava de amor por Jesus. Ele estava incendiado. E ali, nesse incêndio que ele estava falando, pregando a simplicidade do Evangelho, a palavra de Deus fala que 3.000 pessoas foram salvas. Eles saem dali, aí já viu uma pessoa quando ela é incendiada por Jesus, que ela está queimando por Jesus, ela fala de Jesus para todo mundo. Né? Já viu aqueles crentes chatos? Quem que é o crente chato? Que ele não quer saber se você quer receber Jesus ou não. Fala, cara, você precisa conhecer Jesus. Não, eu não curto. Não, cara, mas você precisa conhecer Jesus. Porque, olha, quando ele entra na vida, ele mudou a minha vida, mudou a sua história. Por que ele não consegue parar? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, Pedro, ele sai dali e ele vai para o templo. Quando ele chega lá no templo, ele dá de cara com quem? Com os religiosos de novo. E os religiosos, querendo colocar eles dentro da caixinha, falam, vocês não podem pregar no nome desse homem. Vocês não podem falar sobre Jesus. E Pedro já queimando, ele fala, quem que a gente deve obedecer? Vocês ou aquilo que Deus mandou a gente fazer? E aí ele volta para a pregação dele. Vocês crucificaram Jesus. Aquele que era o Filho de Deus. Mas se vocês se arrependerem dos seus pecados, Deus vai mudar e transformar a vida de vocês. 5.000 pessoas se converteram. Só os 3 daquele dia, com mais 5, já deu 8.000. Pensou? Onde que a gente coloca 8.000 pessoas aqui? De uma forma muito rápida. E ali, a palavra de Deus continua depois falando, no final do capítulo 2 de Atos, que eles viviam em alegria, em unidade, em comunhão nas casas, faziam refeições juntos, cantavam louvores e adoravam a Deus. Alguém que queimava por Jesus. Quando as pessoas queimavam por Jesus, por amor a Jesus, a palavra de Deus fala assim, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Como está o seu coração hoje? Será que o seu coração ainda queima por Jesus como era no começo? Será que você ainda tem aquela disposição como era no começo para aprender algo novo, para abrir mão do velho? Ou será que Jesus tem se tornado para você já uma religião? Será que você já não sente mais empolgação de falar de Jesus para as pessoas, porque dentro de você já não acredita mais de que Jesus é a alegria? Eu vim passando por isso esses tempos atrás. Vim passando através de tudo aquilo que eu fui aprendendo, através de experiências ruins que eu tive com pessoas. Você acaba perdendo a alegria da salvação, você acaba vivendo de forma limitada. E quando eu fui para o Brasil, eu comecei a entender isso. Gente, como o evangelho ele é eficiente. Paulo ele escreve, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Através de uma simples pregação de que Jesus, o mundo clama por socorro. A gente tem escutado cada história, gente. O pessoal pedindo oração.
Essa semana na célula, meu Deus do céu, eu fiquei com o cabelo em pé, conversando com uma pessoa compartilhando algo da vida dela. Uma situação assim que eu falei, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei nem como te aconselhar. Uma situação que envolve casamento, que envolve filhos, que envolve o filho de outras pessoas, que envolve questão financeira, que envolve pai e mãe, que envolve... Eu falei, filho, a única coisa que eu posso te dizer é não desista, porque Jesus pode mudar essa história. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar por você, e a gente vai ver um milagre acontecer nisso. A pessoa foi embora, antes de ir embora, conversou com a minha esposa, ela falou, olha, acabei de conversar com sua esposa, e algo que eu entendi é que eu não devo desistir, porque Jesus vai mudar a minha história. Antes de ir embora, ela pegou e falou assim, ela falou, olha, eu creio, eu acredito também que um dia vai chegar, que eu vou testemunhar de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. A simplicidade do Evangelho é eficiente. A simplicidade do Evangelho transforma a vida das pessoas. Um novo tempo está chegando. E a gente já tem visto esse novo tempo transformar para algo melhor. Algo incrível está acontecendo. Mas a gente não deve focar só no novo e esquecer aquilo que é a base. A base da oração. A base da meditação na palavra. Eu estava conversando com a minha esposa. Eu fiquei em dúvida hoje se eu pregava a respeito do perdão ou não. Por quê? Porque hoje os cristãos, que antigamente era algo tão simples, porque Jesus me perdoou de todos os meus pecados, eu estou disposto a perdoar todo mundo. Cada vez que eu voltava, a minha sogra, cada vez que eu voltava do encontro, a primeira pessoa que ia buscar era a minha sogra. Minha sogra mora comigo. Quando a Tati engravidou, quando a gente namorava, trabalhava lá em NAB, e eu trabalhava na filial e a Tati trabalhava na matriz. E a minha sogra e meu sogro ficou sabendo que a gente estava namorando. E perguntou para ela, de onde esse rapaz é? Eu tinha 16 anos, eu dirigia sem carteira de motorista, minha vida toda torta. De onde esse rapaz é? Esse rapaz, ele trabalha lá em NAB, o Alex trabalha lá em NAB. Em NAB? Não tem ninguém que presta naquele lugar lá, não. Não quer... Na fábrica onde eu trabalhava, né, tinha um pessoal que mexia com droga, era famoso lá pelas coisas erradas que o pessoal fazia. Não quero ver você envolvida com ninguém lá de NAB, você está entendendo? Então aí já começou a versão nosso relacionamento. Alguns meses depois, 9 meses depois, a Tati engravidou. Quando a Tati engravidou, eu fui lá, falei que eu ia assumir ela, que eu ia casar com ela, a gente ia tentar viver junto. Né? Naquela época eu não era cristão, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, né? E minha sogra, ela viu que não era um drogadito qualquer, né? Não era um que estava aí só para fazer bagunça, mas que tinha, de certa forma, assumido a esposa dela, a filha dela. E ali, depois dali, gente, eu perdi as contas de quantas vezes minha sogra pediu perdão. Nossa, Alex, me perdoa por tudo aquilo que eu falei de você e tal, e tal. Mas de vez em quando a gente tinha uns atritos. E toda vez que eu saía do encontro, que eu era tocado, impactado pelo amor de Deus, Jesus me perdoou, meu Deus do céu, mesmo eu sendo aquele tranqueira, tudo aquilo que eu fiz, eu voltava e eu falava, preciso conversar com a minha sogra. Hoje em dia, gente, que dificuldade que a gente tem para perdoar. Que dificuldade que a gente tem para relevar uma palavra que às vezes alguém fala ou alguma coisa que alguém faz. Seja dentro do casamento, seja dentro da igreja, seja dentro do trabalho. A pessoa, em vez de ela crescer e se tornar madura na fé, parece que ela vai regredindo. O livro de Hebreus, no capítulo 5, o escritor ele fala assim, olha, muitos de vós já deveriam ser mestres na fé. Mestres num conhecimento avançado, comendo um alimento sólido, mas ele falou, mas vocês ainda precisam voltar para o leite. Porque a forma como vive demonstra que a base do evangelho está se perdendo. Uma dificuldade em perdoar, uma dificuldade em ler e adorar a Deus. E a gente está correndo atrás do algo novo. E a gente está esperando qual é a próxima novidade, caindo em desânimo, porque a gente perdeu a simplicidade do evangelho. Sabe por que a gente consegue perdoar? Porque Jesus nos perdoou primeiro.
Enquanto Jesus estava sendo crucificado naquela cruz, as pessoas ainda zombavam dele. As pessoas ainda tiravam sarro dele. E ele olha com aquele olhar de compaixão, os olhos que só Jesus tem. Ele fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estendendo o perdão àqueles que não mereciam. E hoje nós podemos estar aqui, vivendo com Jesus no nosso coração. E aí acontece alguma situação onde a gente precisa estender o perdão para alguém, e a gente enrijece o nosso coração e fala, não, eu quero algo novo. Eu quero que me mostre aí algo novo, me mostre algo para o casamento, mas perdoar eu não quero. Perdoar essa pessoa que me ofendeu eu não quero. É isso que Paulo está falando. Coríntios estava vivendo um grande tempo, mas ele fala, olha, me preocupa que talvez o entendimento de vocês tenha sido corrompido e vocês deixaram e perderam a simplicidade do Evangelho, o amor uns pelos outros. O Evangelho ele é tão simples, eu já vou estar encerrando. O Evangelho ele é tão simples que Jesus ele deu 2 mandamentos. Né? A gente cresce no Brasil ouvindo sobre os 10 mandamentos, pelo menos eu, quando não era evangélico, né? Você aprende em qualquer lugar, na escola tem os 10 mandamentos, tudo é os 10 mandamentos. Jesus ele vai além, ele fala, não é nem 10, é só 2. O Evangelho é tão simples que é só 2 mandamentos. Queimar por Deus. Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E quanto mais você busca Ele, mais o seu coração se incendeia, mais você quer conhecer Jesus, mais você quer experimentar de Deus. E Ele fala, e na medida que você for incendiado, você vai e ama o seu próximo como a ti mesmo. O simples. O simples. E aí a gente correndo atrás de novidade, qual é a novidade? A gente não pratica o amor ao próximo. Se preocupar, ligar, mandar uma mensagem. Isso eu estou falando de mim. Esse dia eu estava falando para o meu filho, eu tenho descoberto que muitas coisas, elas são simples, mas muitas vezes difíceis de serem feitas. Elas são tão simples, mas difíceis de praticar. Em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 9, presta atenção no que Salomão escreve. Quem foi Salomão? O homem mais sábio, não só da Bíblia, mas a palavra de Deus fala, nunca houve um homem tão sábio como Salomão no mundo. Alguém que buscou o conhecimento, alguém que estudou todos os mistérios do mundo, alguém que conversou com os conselheiros, as pessoas mais sábias. Ele tinha trabalhando para ele, perguntando e questionando o mundo e a vida. Em Eclesiastes, no capítulo 7, 29, ele fala assim, tudo que eu aprendi se resume nisto. Tudo que ele aprendeu se resume em uma coisa. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus, ele nos fez simples e direito, mas somos nós que complicamos tudo. O evangelho simples, ele é capaz de ressuscitar os mortos, curar os enfermos, restaurar famílias, restaurar relacionamentos. O amor de Deus, ele é algo que nos constrange. Ele é algo que constrange as outras pessoas. Só que às vezes a gente complica toda a situação. Se nós voltássemos à simplicidade do Evangelho, provavelmente a vida de cada um aqui seria incendiada pelo fogo do amor de Deus. O Evangelho, ele é simples e ele é eficiente. E ele funciona. E é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. A gente foi no evangelismo. E os estrangeiros, eles até aceitam. Eles abriram mais a porta. Tivemos muito mais oportunidade de conversar com os estrangeiros do que com os japoneses. Com os japoneses, você toca a campainha, você fala, mas sem as coisas de Itadai temo aí desu ka? Posso pegar um pouco do seu tempo para conversar com você? A maioria deles falava assim, sobre o que é? É que eu sou cristão. Não, eu não quero saber sobre isso. Desligado. Oi, eu posso conversar um pouquinho com você sobre o que é? Eu sou cristão. Não, isso não me interessa.
Alguns não atendiam o telefone e vinham na porta. E você falava, glória a Deus, esse nem atendeu, ele veio na porta, né? Ele abriu um pouquinho assim, ele falava, o que é? Aí eu falei, estava com o presbítero Toshio, eu falei, cara, vou mudar a abordagem, não vou mais falar que eu sou cristão, né? Eu vou falar uma outra coisa. Ele falou assim, ó, fala para essa pessoa, isso eu quero falar alguma coisa que vai transformar a sua vida. Na hora que ele abria a porta, eu falava assim, oi, tudo bem? Ele batia o olho no panfleto que estava na minha mão. Só olhar o panfleto já fechava a porta. Ah, Gomes sai. Eu falei, olha, eu tenho algo aqui para compartilhar com você que pode transformar a sua vida. Não, isso não me interessa. Eles estão fechados. Por quê? Porque eles veem o cristianismo como uma religião. O mundo não quer uma religião. A religião, ela não transforma ninguém. Os japoneses, quando você fala sobre cristão, a imagem que eles têm é de vão me colocar dentro de uma religião. E aí a pergunta que eu faço para você é como os cristãos são conhecidos? Principalmente no Brasil. Quando você fala que você é crente, a primeira coisa, a imagem que eles têm é dízimo. Você é crente? Dízimo. Você vai na igreja? Dízimo. E aí eu te pergunto, como os cristãos deveriam ser conhecidos? Como aqueles que amam. Como aqueles que estão dispostos a dar a sua própria vida em amor dos outros. Só que porque a gente se prende dentro de uma religião e vive algo pesado e difícil, tentando carregar algo, Jesus está falando, para com isso. Jesus ele foi para salvar o povo dele. Quando ele encontrava um religioso, ele falava, gente, se arrepende disso e para com isso. A religião não vai levar vocês, pelo contrário, está levando vocês para o inferno. Ele fala, as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Por quê? Porque eles estavam abertos para conhecer Jesus. Quando o Japão ele começar a ver o nosso amor fluindo para eles. Não às vezes somente de sair na rua para evangelizar. Sim, das pequenas coisas. Das pequenas coisas. O conceito deles sobre cristianismo vai mudar. Eles vão começar a entender que um cristão é aquele que ama. Um cristão é aquele que perdoa. Um cristão é aquele... Ontem, antes da gente ir para o evangelismo, eu falei sobre isso. O que é ser cristão? É ser um Cristo. Quando o cristão vai bater na porta de alguém, é como se Jesus, o próprio Jesus, estivesse indo bater na porta de alguém. E aí eu te pergunto, que tipo de Jesus você tem sido? Que tipo de Jesus as pessoas veem em você? O evangelho ele é simples. A vida ela é simples. Jesus ele nos chamou para viver em simplicidade, amando uns aos outros, queimando de amor por Ele. E na medida em que a gente começa a queimar por Ele, é onde a novidade, as coisas novas começam a acontecer. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que traz o novo? Jesus. Jesus. Quando o seu coração começar a queimar por Jesus e você entregar, quanto mais você se entrega para Ele, quanto mais você busca Ele, quanto mais você busca conhecer Ele, ser parecido e ser transformado, igual a Jesus, mais você vai experimentar a novidade de vida. Na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor, eles vão ver a alegria de Jesus na sua vida. Eu tenho experimentado mais disso nesses últimos dias. Por isso que eu senti, eu falei, Deus, é isso aí. Na hora que Jesus falou para mim hoje de manhã, vai lá e fala sobre... Falei para minha esposa, eu falei, não sei nem como é que eu vou pregar a mesma mensagem que eu preguei de manhã. Meu filho falou, fácil, pai. Só vai lá e prega a mesma coisa. Eu falei, cara, a única coisa que eu tenho para pregar é 2 versículos. Esse versículo de 2 Coríntios, esse versículo de Eclesiastes. Se for só ler os 2 versículos, o resto é aquilo que Jesus tem feito na minha vida.
Só que hoje de manhã, quando eu acordei, Deus me deu esses 2 versículos, já começou a queimar algo dentro de mim. Porque eu não estou aqui para contar a história, eu estou aqui para falar desse Jesus vivo. Que assim como Ele transformou a minha vida, Ele quer transformar a sua vida. E na medida em que Ele transformar a sua vida, as outras vidas vão ser transformadas. Porque o fogo que queima dentro do seu coração vai incendiar eles. E aí é onde as pessoas vão conhecer não o Jesus de uma religião, mas o Jesus que vive. O Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que transforma. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Evangelho e ele é simples. E o simples funciona, gente. O simples funciona. O simples funciona. Eu queria convidar você a ficar de pé. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, eu sei que você está aqui. Nós podemos sentir a Tua presença aqui. E a Tua palavra nos diz que onde 2 ou mais se reunirem por causa do Senhor, o Senhor se faria presente naquele lugar. Aquele mesmo Nazareno que estava passando ali em Jericó e curou aquele cego, aquele mesmo Nazareno que estava passando naquele lugar, onde Zaqueu subiu a árvore para ver Jesus passar. A simplicidade de Jesus, ela é algo que nos constrange, ela é algo que nos liberta. A gente complica a nossa vida e Jesus, ele veio para descomplicar. Jesus, ele veio para nos libertar de toda a religião e encher o nosso coração com a alegria que vem do Pai, tirando todo o peso, tirando todo o cansaço. Jesus, ele disse assim: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. Talvez a religião e a forma como você tem vivido tenha te cansado até o dia de hoje. E Jesus, ele fala: cara, é simples, venha até mim, os cansados e oprimidos. E ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E então você vai encontrar descanso para a sua alma. Como está a sua alegria hoje? Como está o seu coração? Em Apocalipse 3:23, Jesus, ele disse o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e eu cearei com ele. E através de uma simples ceia com Jesus, um almoço, uma janta, Jesus, ele fala: através daquilo que é simples, eu vou transformar a sua vida, querido. Através daquilo que é simples, você vai conhecer uma novidade de vida. Eu não sei que tipo de evangelho foi pregado para você. Eu não sei que tipo de Jesus você conheceu. Mas eu queria falar para você que esse Jesus simples da Bíblia, ele está aqui hoje. E ele quer entrar na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Você que hoje, nessa tarde, talvez você tenha experimentado só uma religião, mas deseja entregar a sua vida para Jesus. Você que hoje sente Jesus batendo na porta do seu coração. Jesus, ele está batendo no seu coração. Não do seu esposo, não da sua esposa. Ele está falando com você. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei contigo. Você que hoje deseja pedir para que Jesus entre na sua vida, no seu coração. Você que hoje deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu
gostaria que aí onde você está, você levantasse a sua mão. Você que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje. Esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que faz nova todas as coisas, é esse Jesus que está aqui. E Ele quer te dar uma novidade de vida. Você que hoje deseja abrir a porta do seu coração para Jesus e falar: eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero que Jesus entre na minha casa. Levanta a sua mão. Eu quero estar orando por você. Permaneça com seus olhos fechados. Amém? Alguém? Eu queria estar fazendo uma outra oração com vocês agora, então. Você que já aceitou Jesus, mas que nos últimos tempos tem perdido a alegria da salvação. Você que tem sentido esse fogo parar de queimar. Talvez aquilo que foi fogo um dia, hoje só se encontra em brasas. Jesus, Ele vem aqui para atear fogo na sua vida. Você que deseja um renovo da parte de Deus, eu queria convidar você, sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos estar orando com você. Mas alguém sai do seu lugar. Se você sente que no meio da caminhada alguma coisa aconteceu, talvez você nem saiba o porquê, mas você sabe que não é mais do mesmo jeito. Esse Jesus, Ele está aqui hoje para te dar um renovo. Não sou eu, não é pastor, não é líder, é Jesus que está aqui e Ele quer incendiar o seu coração. Se você tem desejo, sai do seu lugar e vem aqui na frente, a gente vai estar orando com você. Aleluia. Tu és simples, Jesus. Convidar os líderes de célula a vir aqui, né, estar orando com as pessoas. Nós vamos estar orando. Você aí no seu lugar, comece a clamar por Deus. Comece a clamar pelo renovo. Comece a clamar pelo fogo. Comece a clamar pelo amor. A simplicidade que há em Cristo Jesus. Você tem o suficiente para tirar fogo nessa nação. Você tem o suficiente para transformar as vidas que estão ao seu redor. Você tem o suficiente porque você tem Jesus na sua vida. Vai em nome do Senhor Jesus. Gastarei minha vida aos teus pés.
desça queima, teu fogo, teu fogo, teu fogo, desça queima, desça queima, desça queima, desça queima, desça queima, desça queima. Deixa queimar, deixa queimar teu fogo, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar corações apaixonados por ti. Corações que se deleitam em ti, corações que te amam acima de todas as coisas. Vem queimar paixão por ti. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar fogo, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Da vez, quando eu me converti, isso não era uma vez nem outra. Quando chegava no momento da oferta, aqui nessa igreja, tocava uma música, eu me alegrarei, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Gente, a gente fazia trenzinho dentro dessa igreja. Todo mundo pulando e gritando. Arrancava as cadeiras aqui do canto, as cadeiras iam caindo ali, todo mundo, uma alegria que contagiava. As pessoas que eram tímidas ficavam meio assim, daqui a pouco você puxava, a pessoa estava pulando lá junto. Qual o conhecimento que a gente tinha, às vezes tão pequeno, mas a alegria de estar na presença de Deus era algo tão gostoso. E eu ia para a fábrica, eu falava, gente, eu não sei o que acontece lá, mas eu vou para a igreja no domingo e eu saio de lá e dá vontade de voltar de novo, de tão legal que é estar lá, de tão gostoso de estar no meio daquela alegria, no meio junto com o pessoal, se divertindo, conversando. E as pessoas queriam conhecer esse Jesus. É isso que acontecia ali no livro de Atos, no capítulo 2. Quando as pessoas estavam em comunhão, comendo, louvando a Deus, as vidas iam sendo acrescentadas, porque eles viam a alegria da salvação. Seja simples. O Evangelho é simples. Jesus, Ele te chama a ser simples. E na medida que nós aprendemos a amar,
amar a Deus, queimar de amor por Ele, conhecer Jesus. Nosso coração se incendeia e a gente não consegue mais ficar quieto. A gente não consegue mais ficar sem falar de Jesus. E é onde as pessoas elas experimentam um Jesus vivo. Um Jesus que não é religião. Um Jesus que nos ama. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é simples. E a simplicidade, ela também transforma a nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, restaura o nosso coração a alegria da salvação, a alegria de estar contigo, a alegria de ouvir a tua voz. No nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo. Leva, Senhor Deus, embaixo da tua poderosa mão. Para aqueles que estão de férias já, Senhor Deus, guarda e livre de todo acidente. Guarda a saúde, guarda as famílias, guarda cada casa. Conceda-nos, Senhor Deus, sabedoria para administrar as nossas finanças e o nosso tempo. Aleluia. Pai, que em cada lugar onde a gente for, nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós sabemos que na medida em que nós começarmos a testemunhar, esse lugar vai encher. Porque as pessoas querem um Jesus vivo. No nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão com o Espírito Santo incendeie o nosso coração, hoje e sempre. E a igreja diz, amém. Deus te abençoe.